que Deus tem para nos dizer hoje? Bem-vindo ao nosso 32º Falando de Deus. E hoje, olha só, hein? Hoje nós temos um tema muito importante, relevante, um tema que certamente você vai degustar e vai ser muito prazeroso para todo espectador do Falando de Deus. O nosso tema de hoje, doença da alma. Como curar? Estaremos nos baseando no texto da Escritura Sagrada, no livro do Salmo de número 42 e o verso de número 11, diz-nos assim a palavra de Deus: Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. E hoje iremos trazer com muita alegria, uma vez mais aqui no nosso Falando de Deus, nosso querido amigo, presbítero Givanildo. E juntos nós iremos conversar, tratar desse assunto para a edificação de todos aqueles que estiverem conosco nessa sala de prosa Falando de Deus. E hoje, como nós havíamos anunciado, com muita alegria, presbítero Givanildo, paz do Senhor, presbítero. Paz do Senhor, pastor Marcos. Seja muito bem-vindo novamente aqui no Falando de Deus. O irmão já esteve em um desses 31 programas aí que já se passaram. Em um deles o irmão já esteve aqui, contou seu testemunho, abençoou a nossa vida aqui, abençoou a vida dos espectadores do Falando de Deus. E hoje você retorna aqui para nós, é uma alegria enorme. Glória a Deus, é uma alegria enorme estar aqui novamente no programa Falando de Deus. E eu agradeço já pelo convite, viu, pastor? Quero também saudar os irmãos, queridos espectadores aí que estão nos ouvindo. Esse programa Falando de Deus, também o nosso produtor aí, o Diácono Denilson. Deus abençoe a vida dele, né? Que coisa maravilhosa. E hoje é o nosso 32º programa. E o irmão que acompanha desde o começo, o nosso amigo pessoal, parecia ser um sonho inalcançável, e o Senhor Deus nos deu graça e vamos gravando outro, e nós já chegamos hoje no nosso 32º Falando de Deus, e essas mensagens têm alcançado tantas vidas, tantas milhares e milhares de pessoas têm acompanhado esse programa e sendo abençoado. Hoje é a sua vez, espectador do Falando de Deus, de ser abençoado do tema que nós hoje iremos tratar. E esse tema é muito importante, porque a doença da alma, muitas pessoas têm, e eu quis lhe convidar aqui, aliás, nós quisemos lhe convidar aqui para tratar desse assunto, porque recentemente eu acompanhei uma pesquisa, fiquei sabendo dela, uma pesquisa que aconteceu, foi encomendada pela CBN, a qual em 2017 foi constatado que no mundo mais pessoas naquele ano de 2017 morriam por suicídio do que por homicídio no mundo. E isso impactou a minha alma, porque nós, como pregadores do Evangelho, nós não podemos aceitar que Satanás destrua tantas vidas, ceife tantas vidas, sabendo que nós temos um remédio, a palavra de Deus, para ser anunciada, para ser pregada, para ser levada adiante. Quantas e quantas vidas dessas que entraram na estatística que poderiam ser salvas pela mensagem do Evangelho. Então, por isso que nós nos esforçamos aqui no nosso programa Falando de Deus, de falar das verdades da Escritura Sagrada, de anunciar o reino de Deus como ele é, e quem sabe avivar a esperança de quem está do lado de lá da telinha aí, mas aparentemente está conosco nessa sala de prosa aqui, nessa boa conversa, né? E para que essa pessoa possa se conscientizar que existe uma saída para qualquer situação que essa pessoa esteja inserida. Então, presbítero, já vai a nossa primeira pergunta acerca desse assunto. Quais são as doenças da alma? As doenças da alma, pastor, é ansiedade, angústia, depressão. A pessoa fica em um ambiente assim, exilado, pensando coisas terríveis na mente. E aí ela perde até a esperança de viver. Parece que está na beira do abismo, do precipício, querendo pular a qualquer momento. Meu Deus. Isso é uma doença da alma.
e a gente tem ciência, a gente como pastor, o irmão como presbítero, tem ciência de pessoas que a gente vai aconselhar e a gente consegue facilmente identificar isso na pessoa, porque a pessoa fica desesperançada, né, presbítero? Fica desesperançada, ela fica vivendo assim, parece que no mundo, sem esperança nenhuma, meio que sem vontade de viver, parece que tudo que vai fazer parece que está desanimado. E por mais que a gente tenha, às vezes, um conselho para dar, parece que a pessoa se reprime ao ponto que acha que pode valer aquele conselho para todos, menos para ele. Parece que está com o ouvido fechado. Essa é a impressão. Se torna uma pessoa triste, angustiada. Uma pessoa que você vai conversar com a pessoa, ele não estende o assunto, parece que a ideia é querer ficar sozinho, ficar separado e viver aquele momento de sofrência com ele mesmo e sem pedir ajuda. Sem pedir ajuda para ninguém. É uma coisa muito triste quando a gente trata desses assuntos da doença da alma, porque eu tenho certeza que todos os espectadores do Falando de Deus conhecem alguém que está assim. Eu tenho certeza que bastante pessoas, até pessoas que estão ouvindo agora, às vezes tem pessoas que estão vivendo dessa maneira. E é verdade. E é possível, a nossa segunda pergunta será possível alguém por si só, resolver esse problema sozinho? Consegue resolver esse problema sozinho, sem uma ajuda exterior? Pastor, não tem. A pessoa ela tem que procurar ajuda de um amigo, de um familiar, mesmo do pastor, do presbítero, para tentar sair dessa zona de conforto que ela está. Ela acha que para ela está bom, mas não está. Essa pessoa ela perde a vontade de trabalhar, perde a vontade de andar com os amigos, não pratica um esporte, um lazer, não pratica mais nada, não vai numa igreja, não vai nada. Ela perde o desejo de tudo. Assim, ela perde o sentido da vida. Fica enclausulado. Vive exilado num lugar assim, sem esperança de vida nenhuma. E é importante, às vezes, a gente tratar esses assuntos. E esse programa Falando de Deus tem essa ideia de levar a mensagem de Deus para solucionar problemas em todas as áreas. E esta área é uma área que atinge milhões e milhões de pessoas, e muitas vezes essa pessoa não consegue olhar no espelho e perceber isso. Nós lemos o texto que nós usamos por base, o salmista está fazendo uma pergunta, dá-se a sensação que ele está olhando para o espelho e dizendo: por que estás abatido a minha alma? Porque certamente ele sentiu aquilo, mas ele conseguiu diagnosticar aquilo. A pergunta que quero fazer ao presbítero é: como diagnosticar a pessoa mesmo? Talvez os nossos espectadores estejam passando por um processo desse modo, e a pergunta é: talvez essa pessoa esteja se fazendo ou fazendo a nós hoje, como diagnosticar se eu tenho esse problema? O salmista dá-se a sensação pelo texto sagrado que ele conseguiu identificar isso nele, e ele disse: por que estáis abatido a minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Como a pessoa identifica isso nele mesmo? Então, o salmista ele conseguiu identificar isso nele. E às vezes tem muitas pessoas, pastor, que não conseguem, ele por si próprio, se identificar isso nele. E aí ele resolve até tirar a sua própria vida. Ele acha que não tem mais jeito para a vida dele, não tem mais solução. Vê o problema maior do que a força dele. E pelo fato de ele estar sem esperança, ele perdeu a ousadia de lutar.
perdeu a vontade de lutar. A vontade. Não quer mais lutar e resolve tirar a vida dele. Eu acho que ele acha que vai resolver. Porque, o problema dele. Na verdade, presbítero, ele não quer tirar a vida, ele quer tirar o problema da vida dele. Mas vê o problema tão grande e ele tão pequeno, sem esperança, e não vê saída para aquilo. Não vê saída. Tem um texto da Escritura Sagrada, em Salmo 142, e o verso número 7. O salmista, ali, esse salmo escrito por Davi, ele diz a seguinte frase: Senhor, tira a minha alma do cárcere. Ele conseguiu identificar e ele foi falar com Deus: Senhor, a minha alma está presa, está acorrentada. Essa tristeza que eu estou sentindo, essa agonia, como o irmão bem disse, esse afastamento das pessoas, afastamento da sociedade, afastamento da família. Às vezes a pessoa não consegue sozinho diagnosticar isso. Mas o salmista conseguiu e ele soube aonde recorrer. Ele disse: Senhor, lá no Salmo 142, me tira desse cárcere, livra minha alma dessas amarras, dessas garras malignas, dessas correntes que eu não consigo me livrar. Presbítero Givanildo, a doença da alma, com todas essas características que nós falamos, ela tem cura? Tem cura. Que cura é essa? A cura é o maior remédio da alma, é Jesus Cristo. Não tem outro. Ele cura, ele liberta, ele transforma, ele dá vida. Aonde não tem esperança, ele devolve a esperança. Aonde há angústia, ele dá alegria. E aumenta a sua esperança, aumenta a sua fé. Aumenta a fé dessa pessoa que está vivendo nessa situação. É somente Jesus Cristo para tirar essa angústia, essa depressão, essa opressão que a pessoa está sentindo. Não tem outro meio de sair. Existe também, relembrando ao presbítero, o fato de pessoas que estão próximos, familiares, a própria família, amigos, que começam a observar as pessoas a ter este comportamento de estar com o corpo físico saudável, mas você percebe, você consegue de longe ter um diagnóstico que aquela pessoa está se afastando, está indo para os cantos, está se angustiando, está desesperançada. Então, a família também é uma ferramenta que Deus usa para levantar, para livrar essa alma desse cárcere, não é, pastor? A família tem que se aproximar da pessoa e ver o que está acontecendo. Estender a mão. Estender a mão para essa pessoa, para que aquela pessoa venha sair daquela zona de estado que ela está, para ver se a pessoa sai daquela depressão, daquela opressão, daquela ansiedade que ela está vivendo, daquele lugar que ela está vivendo. Ela está à beira do abismo, a ponto de fazer dar cabo na própria vida. Dar cabo na própria vida. E a família é um instrumento por Deus para resolver esse problema do indivíduo. É importante a gente tratar esses assuntos em um programa como esse, porque, como disse no começo, a estatística nos assusta de tantas inúmeras pessoas que dão cabo na sua vida, porque são julgados de pessoas que não deram valor na própria vida, por isso deram cabo nela. Outros dizem assim: essa pessoa não tinha fé e por isso deu cabo na própria vida. Essa pessoa escolheu isso para a vida dela, por isso deu cabo na própria vida. Não. Nós entendemos que toda pessoa pode ser atingida, de qualquer religião, de qualquer classe social, em qualquer lugar que a pessoa esteja. Talvez a pessoa tenha uma família abençoada, tem dinheiro no bolso, tem emprego, mas a pessoa com essa doença na alma, essa falta de Deus dentro do coração, ele fica em busca de uma felicidade que ele não encontrou nas coisas, presbítero. O que isso pode ocasionar para essa pessoa? Exatamente isso, a pessoa se exilar e dizer assim: tudo pode dar certo com o presbítero, mas comigo não. Então, o remédio para isso
a cura para isso, a solução para essa causa. O presbítero afirma que é o apoio de uma família e a pessoa buscar a Deus, se desdobrar, colocar toda a sua fé numa soma com a família, para poder essa pessoa sair dessa condição. Não tem outra saída? Não tem outra saída. Ela tem que se reerguer, pedir ajuda, ou o familiar ver a situação que a pessoa está. E para sair desse problema é somente com a ajuda dos familiares, com a ajuda de amigos, pastor, presbítero, e também entrar numa vida espiritual com Deus, e Deus vai e as pessoas se aproximando cada vez mais de Deus, conhecendo a palavra, conhecendo a Deus, e Deus vai abraçando a causa dessa pessoa, e essa pessoa, dia após dia, ela vai saindo desse problema. Só Ele pode curar essas feridas. Vai subindo o degrauzinho. Só Ele. Esse texto que nós usamos é muito interessante, que o salmista, no começo dele, ele demonstra essa doença da alma. Mas logo em seguida, ele também relata ali a solução. Ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? E por que se entristece dentro de mim? Por que se angustia dentro de mim? Aí ele mesmo já diz a solução. Parece que é uma conversa no espelho. Parece que ele está conversando com a alma dele. E ele diz: espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Quando ele diz, pois ainda o louvarei, dá a entender que ele estava em um estado de depressão tão grande que ele não estava louvando a Deus. Ele não estava engrandecendo o nome do Senhor. E ele notou isso, ele conseguiu ter esse diagnóstico dele mesmo, que ele notou que a vida espiritual dele foi baixando, a vida de comunhão com as pessoas foi baixando aquela intensidade de comunhão, e ele disse: espera um pouco, eu vou dar um passo nisso. Ó minha alma, o negócio é o seguinte: você está adoentada, você está triste, mas a solução está em Deus. E eu creio que o Deus que eu sirvo vai vir, vai solucionar o problema, e eu vou voltar a louvar Ele. Bendito seja Deus. Essa nossa conversa é uma conversa que talvez, ou certamente, sirva para edificar você, a sua casa, a sua vida, mas principalmente aqueles que você está à sua volta, que você conhece e você já tem um diagnóstico do estado dessa pessoa. Você sabe, busque a Deus por ela e com ela. Leve essa pessoa para a igreja, vá adorar a Deus com ela, diga que você ama ela, e certamente você vai ver a solução na vida dessa pessoa. E se é você que está atingido com essa doença da alma, a solução é igual o presbítero falou: olha, se aproxime de Deus, se aconchegue em Deus, assim como o salmista o fez, e o Senhor consolou, lavou a alma dele, limpou a alma dele e fez com que ele andasse segundo o coração de Deus, ao próprio testemunho de Jesus Cristo. O texto diz aí: Ele é a minha salvação. Ele é a minha salvação, o texto diz. O texto diz. Ele está relembrando a alma dele. Ó minha alma, o meu Deus é a minha salvação. Ele me tira desse cárcere da alma. Louvado seja Deus por esse assunto. Hoje estamos então tratando desse assunto, doença da alma. Como curar? Óbvio, Jesus Cristo pode curar qualquer coisa, mas Jesus Cristo usa também de ferramentas humanas. Então, se você conhece alguém que está assim, se aproxime dessa pessoa, estenda a mão, ajude essa pessoa a se levantar, sair desse cárcere. E se essa pessoa é você, procure pessoas que tenham conselhos para dar. Procure pastores, presbíteros, homens e mulheres de Deus que sabem como lidar com essa doença da alma, vai orar com você, vai lhe dar diretrizes, caminhos que você deve seguir nos caminhos do Senhor Jesus, e você vai sair dessa. E Deus vai ser glorificado com tudo isso aí. Graças a Deus. Você pode também abençoar outras pessoas. Isso mesmo, você compartilhando o programa Falando de Deus para o maior número de pessoas. Você também curta lá na nossa página e lá no canal também Falando de Deus. Aliás, o nosso canal está lá no YouTube, Verdade Bíblica é o nome do canal, e tem a sigla VB, e lá dentro tem os 32 programas Falando de Deus no YouTube, tá bom? Você compartilha, dê um like
e ativa o sininho lá, porque quando outros programas desses vierem, você já vai ser aí notificado e você vai receber bênção, vai estar nessa sala de provas junto conosco, assim como nós estamos. Hoje nós estamos recebendo o presbítero Givanildo. Ele é presbítero da Assembleia de Deus do Ministério de Itajubi, claro, na cidade de Itajubi, e é um servo de Deus lá, que apregou a palavra de Deus lá com muita alegria e com veemência, e Deus tem feito grandes coisas na vida desse homem de Deus, por isso trouxemos ele aqui para tratar desse assunto de hoje, tá bom? Nós vamos agora, nós temos um momento de descontração aqui no nosso programa, e esse momento nós fazemos um ping-pong de perguntas aí, tá bom? Então, aí um negócio rápido, eu pergunto e o irmão responde já de primeira, e para nós já encaminharmos para o final do Falando de Deus, tá bom? Então vai essa primeira pergunta pessoal para o presbítero Givanildo, até para que os espectadores do Falando de Deus o conheçam mais de perto, não é verdade? Qual é o sonho já realizado do presbítero Givanildo e um sonho que ainda o presbítero almeja no seu coração de ser realizado? Sonho realizado. Tenho uma família linda, filhos, mulher, louvado seja Deus, o presente de Deus. Que coisa boa. E neto também. E neto também, e parabéns. Glória a Deus. E eu também estou nesse caminho aí também, meu netinho veio essa semana aí também. Glória a Deus. Que coisa boa. Jesus é maravilhoso. Agora falta a segunda, e sonhos ainda a ser realizado no O presbítero. sonho que ainda não está realizado é ganhar no céu. E morar no céu. Mora aqui, Jesus está com você aqui, mas você quer ir morar com ele lá. Esse é um sonho que eu não abro mão. Que coisa maravilhosa, né? E nós temos até, brincar um pouco aqui, estamos nesse momento de descontração, nós temos até um trato nós dois, né? É de nós não morrermos, não enfrentarmos a sepultura, mas nós sermos arrebatados juntos, né? Vamos ver se nós vamos conseguir cumprir isso. Eu creio que sim, porque Jesus está às portas, não é verdade? Glória a Deus. Vamos lá. O lugar mais agradável para o presbítero Givanildo. Eu e a minha família estamos na casa do Senhor adorando a Deus. Mais agradável. Mais agradável. Lugar sublime, maravilhoso. Adorando o Senhor. Não dá para descrever. Não. Eu como pastor, às vezes eu estou lá no altar e eu vejo às vezes culto de família. As pessoas vão lá com a família adorar a Deus. Eu choro igual criança. Porque por mais que o diabo lute, batalhe, tente, crie situações, não consegue acabar com essa instituição sagrada chamada família. Não consegue. Não. É glorioso. Como Jesus cuida disso. Então, o lugar agradável é o lugar que você está com a sua família. Eles estando juntos, está tudo resolvido, não é verdade? A comida preferida do presbítero Givanildo: uma doce e uma salgada. Doce, bolo de leite ninho e bolo de coco. Que coisa boa! Foram duas, vocês viram que eu... E a salgada? Churrasco. Churrasco, que coisa boa. Quando ele falou churrasco aqui, nosso irmão diácono Adenilson, que está aqui filmando, é o diretor desse nosso programa aqui no estúdio, Marcos e Adenilson, e ele também ali já chegou a passar a língua na boca também, porque ele também, o homem, gosta do churrasco. Nossa penúltima pergunta. Em relação à pregação, qual a sua relação, qual o seu sentimento ao pregar a palavra de Deus? Para mim, pregar a palavra de Deus. Pregar para mim é tudo. Não tem. É uma tarefa muito grande. E Deus é incomparável. É maravilhoso. Pegar e anunciar o reino de Deus a outras pessoas. Você está como instrumento de Deus e perceber que você está sendo um instrumento é glorioso. Usado por Deus e abençoando outras pessoas, né? Através Deus abençoando, nos abençoa através de mim. Que coisa maravilhosa. É uma coisa gloriosa. O irmão, imagina como hoje nós tratando desse tema. Imagina se tiver alguém do lado de lá assistindo, talvez no automóvel, no aparelho do celular, talvez em uma TV, talvez depois de tantos anos desse nosso programa, e essa pessoa esteja acompanhando lá e sinta a presença de Deus lá e diga: a minha alma hoje se libertou. Isso é a mensagem do Evangelho.
É isso que move a gente, não é isso? É verdade. É porque você sabe do resultado. Então, respondendo a pergunta, em relação à sua relação com a pregação, é tudo. É tudo. Pregar a palavra de Deus para mim é uma data muito grande. Coisa maravilhosa. A nossa última pergunta que nós queremos saber do presbítero Ivanildo é: qual a sua maior esperança que você tem? Ganhar o máximo de almas para o mundo de Deus. É a maior esperança de uma pessoa que prega o Evangelho de Cristo. O máximo. É o resultado do esforço. É o resultado do esforço. É o salário. É o salário. Que coisa maravilhosa. Como Jesus é bom. Presbítero, que alegria tê-lo aqui e ter respondido essas perguntas. E nós termos junto tratado deste assunto, doença da alma, como curar. Nós sabemos como curar, mas talvez muitas das pessoas que nos estão vendo e ouvindo não tinham conhecimento de métodos a ser aplicados para sair desse cárcere. Mas o maior método é buscar a Deus, a todo instante, em qualquer lugar, em qualquer situação. E é onde Jesus chega, ele muda absolutamente tudo, não é isso, presbítero? Muda. Que mensagem o presbítero Ivanildo deixa o espectador do Falando de Deus hoje, no nosso 32º Falando de Deus? A mensagem que eu deixo, pastor, para nós, os espectadores que estão ouvindo, eu não sei se essa pessoa que está nos ouvindo, ou se tem algum parente, amigo, que está nessa situação, igual estava aqui em São Luís, com a alma ansiosa, com a alma batida, com a alma ferida, levando uma vida aqui nessa terra de desesperança. Às vezes a pessoa tem dinheiro, casa, carro, tem de tudo, mas não tem alegria no coração. Perdeu o sentido da vida. De nada valeu. De nada valeu. Então, a mensagem que eu deixo a essa pessoa, para que ela peça ajuda, amigos, parentes, ou mesmo um pastor, um presbítero, que Deus, ele está prestes, está à porta para tirar essa pessoa desse problema qual ela está vivendo. Não tem outra solução. Eu tive duas pessoas que eu conheci e caiu nessa decadência. Meu Deus. E a pessoa tiraram a corda do pescoço dela umas par de vezes, mas não teve jeito. Um dia não teve solução, pegaram a pessoa com a corda do pescoço dentro do banheiro. Infelizmente. Não teve jeito, pessoa jovem, 24, 25 anos, olhou que queria tirar a própria vida e tirou. Que coisa triste. Então é essa mensagem que eu deixo. Não deixa o problema agravar a tua situação. Tem solução para o teu problema. E a solução para o teu problema se chama Jesus Cristo. Aqui é a cura da alma. Então o remédio para a sua vida é Jesus. Ele cura, ele liberta, ele transforma. Se você não está tendo mais vida, ânimo para viver, ele te devolve essa vida. E resolve tudo. Resolve tudo o teu problema. Mas é preciso, você, espectador do Falando de Deus, aceitar um convite que ele faz. No Evangelho narrado, escrito por Mateus, capítulo 11, o verso número 28, diz-nos assim, a ler a palavra de Deus. Jesus fazendo um convite. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. A doença da alma é uma opressão. São garras malignas que não te deixam sair. É um cárcere. É uma prisão. E o Senhor Jesus disse que aquele que vir nele, aquele que aceitar o seu convite, ele alivia. Ele disse, vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde. E o resultado de tudo isso, e encontrareis descanso para a vossa alma. Bendito seja Deus. Que programa maravilhoso, que coisa boa. Muito obrigado, prefeito, por ter aceitado o convite que nós fizemos a você de estar aqui uma segunda vez e tratar desse assunto, um assunto tão urgente, tão necessário e tão abençoador para aqueles que ouvirem e verem esse programa e colocarem em seu coração. Isso daqui pode salvar vidas. Eu creio.
Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Deus abençoe poderosamente. E é você, nós estaremos um dia desse de volta aí com o nosso Falando de Deus, tá bom? Agora nós vamos estar orando em seu favor, abençoando a sua vida, e logo após essa oração, que pena, estaremos encerrando o nosso 32º Falando de Deus, tá bom? Fica o nosso agradecimento a todos aí que compartilharem, a todos aí que curtirem, a todos aí que derem valor a esse trabalho Falando de Deus, porque o propósito nosso é exatamente isso, levar até você uma mensagem de paz, de esperança, uma mensagem de vida eterna, é a mensagem de salvação de Jesus Cristo. Ora por nós, meu Deus. Vamos lá. Senhor, meu Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos, meu Deus, Sim, por esse programa Falando de Deus, Pai. Pai, foi falado aqui, Senhor, sobre a cura na alma. Quantas pessoas agora que estão assistindo, meu Deus, esse vídeo, Pai. Pessoas, meu Deus, que das vezes está com esse problema. sim. Eu te peço agora, Senhor, visita essa pessoa. Visita ele, meu Deus, cura a alma, Senhor, cura as feridas que ela tem, Pai. Faz, Senhor, a tua vontade na vida dele, meu Deus. Isso. Meu Deus, nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode. A única coisa que nós somos, meu Deus, somos instrumentos para, Senhor, levar até essas pessoas, ó Pai querido, levar essas pessoas a verdadeira palavra, anunciar o teu reino, anunciar o seu evangelho. Mas é o teu Espírito Santo que cura, o teu Espírito Santo que salva, o teu Espírito Santo que transforma a vida, meu Pai. É o pedido que eu lhe faço nesse momento. Visita cada um nesse momento, ó Pai, e dá vida, meu Deus, e vida com abundância. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Foi assim o nosso 32º Falando de Deus. Deus abençoe sua vida ricamente, poderosamente, gloriosamente, vitoriosamente, tá bom? Até no nosso próximo Falando de Deus. Deus nos abençoe. Deus abençoe.